A paz de Cristo, eu sou o pastor Reinaldo Silva. Chegamos a mais uma semana da Santa Ceia, onde a mesma é a maior celebração do corpo de Cristo. Nesse domingo, dia 11 de junho, aqui na rua Flodoaldo Peixoto, número 1108, onde o endereço está passando aqui no rodapé deste vídeo, estaremos celebrando em dois horários, às 8 horas da manhã, como também às 19 horas da noite. Mas vamos tomar por informação bíblica a representação da Santa Ceia para nós que vivemos o cristianismo. E é muito importante lembrar que não há acepção para tal celebração. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Muitas das vezes pessoas pensam que há um grupo de determinadas pessoas que podem, e somente elas podem participar do corpo e do sangue do Senhor. E isso não é verdade. Muito pelo contrário, a vontade de Cristo, a vontade de Jesus Cristo é que o mundo pare para celebrá-lo em memória e em também renovação e também em condução de uma nova aliança. E eu quero explicar isso para você usando aqui um trecho bíblico no livro de Lucas, no capítulo 22, no versículo 19, diz assim: E tomando o pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo, oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. No versículo 20, ele continua: Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Ou seja, vamos entender o que Jesus aqui está falando. Quando nós comemos a carne de Cristo, nós tomamos e tornamos à memória toda a dor, todo o sofrimento que ele passou. Lembre-se, ele levou a sua própria cruz. Ele tornou-se sacrifício vivo para todos nós quando permitiu ser chicoteado, quando ele mesmo se permitiu ser pregado no madeiro. A Bíblia diz que ele se fez maldição por todos nós. Isso é tornar à memória o que ele fez. E Jesus Cristo disse que isso seria possível ao participarmos da carne dele, representada pelo pão nosso de cada dia. Então preste atenção, ele não quer um grupo determinado de pessoas fazendo memória daquilo que ele fez, daquilo que aconteceu há 2000 anos atrás. Não, a vontade é que todos lembrem, todos façam isso em questão. É isso que ele quer, mas infelizmente não é isso que é pregado em alguns lugares. Mas entenda bem, depois ele fala do sangue, e é esse sangue que eu quero lembrar, o sangue da nova aliança. Entenda? Como ele falou no texto, o sangue da nova aliança. Quando nós bebemos o sangue de Cristo, quando a gente bebe o sangue de Cristo, quem já é cristão é renovado. Quem não é, passa a fazer parte da nova aliança, que no passado, os nossos pecados, eles eram encobertos pelo sangue de animais. Preste atenção, no passado, o sangue dos animais sacrificados, na época de Davi, na época de seu filho Salomão, na época mais antiga de Abraão, e em outras épocas do Velho Testamento, era apenas para encobrir os pecados daquele momento, daquela situação, daquele tempo. Hoje não. Quando João Batista, vamos lembrar o que João Batista falou sobre Jesus. Quando João Batista, ele vê Jesus vindo até ele, e se eu não me engano está escrito no livro de João, no capítulo 1, deixa eu abrir aqui rapidinho o livro de João, no capítulo 1, coloca aí na tela aí, livro de João, no capítulo 1, no versículo 29, ele diz assim: No dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A partir do momento que você bebe o sangue de Cristo, o teu pecado ele é removido da sua vida, da sua história. Preste atenção que isso é coisa séria. A Santa Ceia não é para um grupo determinado de pessoas, é para o mundo inteiro celebrar. O corpo traz a memória do sofrimento carnal que Jesus passou, o sofrimento físico de Cristo. O sangue é a nova aliança que tira, não encobre, mas que tira o pecado de cada pessoa, de cada participante. Então entenda bem, a Santa Ceia não é somente para os cristãos, não. No caso de cristão é sinônimo de renovação, mas também é para o mundo inteiro, para que seus pecados venham ser tirados,
e eles iam ser participantes tanto das memórias, lembrando a dor e o sofrimento, como também sendo participante da nova aliança, vindo para a nova aliança, através do sangue que tira o pecado. No passado, como eu disse ainda há pouco, isso era feito através de sangue de animais. Só que no Novo Testamento, eu estou até me lembrando também aqui agora, tem um versículo lá no livro de Hebreus, se eu não me engano, que fala que sangue de animais, é por isso que no passado só encobria, não tirava, e necessário foi se fazer uma nova aliança, uma aliança cristológica, ou seja, através do Cristo, do enviado de Deus. Por quê? Porque sangue de animal nunca tirou o pecado desse mundo, e sim cobria. Vamos ver isso lá no livro de Hebreus, enquanto o meu auxiliar bota aqui na tela. Vamos lá, livro de Hebreus, no capítulo 10, no versículo 4, o Senhor diz assim: porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Meu Deus do céu! Compartilha esse vídeo, já deu like? Compartilha esse vídeo. Evangeliza com esse vídeo. Envia para inúmeras pessoas. Preste atenção no que Deus está falando. Ele diz, é impossível, isso não sou eu que estou falando. Ele está falando a palavra de Deus. Era impossível no Velho Testamento o sangue de bode, sangue de touro, sangue de vaca, sangue de cordeiro, sangue de qualquer outro animal, tirar o pecado desse mundo. Por isso foi necessário uma nova era, a era cristológica, aonde Jesus Cristo, enviado de Deus, veio, aniquilou-se com morte de cruz, para que através da carne dele, as memórias sempre viessem à tona daquilo que ele fez, da coragem que ele teve. Porque se você não sabia, fique sabendo, Jesus, ele aceitou aquela cruz de livre e espontânea vontade. Ele poderia ter dito não, mas ele cumpriu o que estava escrito já pelo profeta Isaías, ou seja, fazendo a vontade do Pai. Depois, João Batista olha Jesus e diz, está aí o Cordeiro de Deus, está aí o Cordeiro de Deus, que tira, João Batista foi claro, que tira o pecado do mundo. Ou seja, o sangue dos animais não tirava e cobria. Jesus Cristo, o Cordeiro imaculado, só Ele é quem tira o pecado. Então, quando você come da carne, você lembra o que Ele fez. Quando você bebe do sangue, você automaticamente vai para a nova aliança e todos os seus pecados são tirados. Tirados. A Bíblia diz, se era vermelho como a carmesim, tornar-se-á branco como a branca lã. E lá no livro de Hebreus, o que é que ele está dizendo? Que é impossível sacrifício de animais, ou seja, derramamento de sangue de animais, tirar o pecado desse mundo. Não tinha condições. Por isso que foi necessário o Cristo, o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vinha até esse mundo. Uma pena que muitos não o reconheceram, mas você pode reconhecer, você pode acreditar, você pode participar, você pode voltar, você que está afastado, ou você que por algum motivo se desviou de tão grande presença. Você pode, através da Santa Ceia do Senhor, da carne e do sangue. Na carne você vai lembrar, trazer à memória o que Jesus fez por você, por mim, por nós. O sangue vai tirar toda a imundície da sua vida e te colocar dentro da nova aliança constituída pelo sangue do verdadeiro, do imaculado, do grande, do poderoso Cordeiro chamado Jesus de Nazaré. Eu sou o pastor Elinaldo Silva, mais uma vez me identifica a você que está entrando agora nesse vídeo e te peço, o endereço está aqui no rodapé. Domingo agora, a Santa Ceia, 8 da manhã, e à noite, às 19 horas da noite. Compartilhe esse vídeo com alguém que está afastado, talvez até desviado. Talvez alguém que olhou para o homem, talvez alguém que se afastou porque se entristeceu com alguma coisa. Meus amigos, minhas amigas, ganhe alma através desse vídeo. Jesus, ele não fez um grupinho de pessoas, como a gente vê hoje em algumas doutrinas religiosas, dizendo que a Santa Ceia só era para A, para B ou para C. Não. Jesus, ele disse, fazer isso em memória de mim. Jesus, quando ele disse isso, ele não saiu da boca dele um grupo determinado de pessoas, mas ele disse, em outras palavras, que isso fosse universal. Se o mundo inteiro hoje, se as nações, da ponta da América do Norte à América do Sul, ou de qualquer outro continente, se todos hoje celebrassem uma Santa Ceia, você pode ter certeza que o mundo hoje seria totalmente diferente do que a gente está presenciando atualmente. Então eu peço a você, compartilhe esse vídeo, evangeliza através das redes sociais e tomara que eu tenha sido bem claro nessas explicações, tá bom? A Santa Ceia, ela é do Senhor, ela não é do pastor, ela não é do bispo,
ela não é do apóstolo, ela não é de razão doutrinária de igreja nenhuma. Presta atenção a isso. Ela não pertence à doutrina de homem. Ela pertence ao Senhor. A Santa Ceia, ela é do Senhor. Que Deus te abençoe. Compartilha, dá o like, se inscreve aí no canal e um beijo no coração. A paz de Cristo.